Você já se perguntou o que levou à dramática queda dos anjos que um dia habitaram a glória da presença de Deus? Nos reinos serenos do céu, uma rebelião se formou, levando a uma convulsão cataclísmica. O que poderia compelir seres de luz a se afastarem da graça divina, a abandonar seus tronos celestiais por um destino incerto? Nos domínios da tradição religiosa, a narrativa dos anjos caídos serve tanto como um conto de advertência, quanto como um profundo mistério. As cortes cintilantes do céu, outrora lar desses seres, transformaram-se em campos de batalha de lealdade e desafio. Ao mergulharmos na história desses 4 anjos caídos, buscamos entender não apenas sua narrativa, mas as lições que ela transmite à humanidade. Esta exploração nos convida a refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais, enquanto navegamos pelas complexidades da fé, da tentação e da redenção. A história da queda de Lúcifer é impregnada de referências bíblicas, uma narrativa ecoada nas linhas assombrosas de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. As palavras de Isaías pintam um quadro vívido da descida de Lúcifer, um ser outrora resplandecente de luz, agora lançado nas profundezas. Esta passagem captura a essência do orgulho e da ambição, as sementes de sua rebelião contra Deus. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 17, elabora ainda mais a origem de Lúcifer, retratando-o como um querubim guardião de beleza e sabedoria requintadas. No entanto, foi sua vaidade e desejo de poder que o levaram à ruína. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, adiciona outra dimensão, descrevendo um dragão cuja cauda varreu 1/3 das estrelas do céu, simbolizando os anjos que se juntaram a Lúcifer em sua rebelião. Serve como um poderoso testemunho do potencial destrutivo do orgulho e do desafio contra a vontade divina. Entre as fileiras dos caídos estavam figuras notáveis como Azazel e Semjaza, líderes de uma insurreição celestial que reverbera através da tradição espiritual. Azazel, como descrito em textos como o Livro de Enoque, é frequentemente associado ao ensino de conhecimento proibido à humanidade e à corrupção da criação. Semjaza, outro líder, é semelhantemente descrito como instrumental em liderar um bando de anjos à terra, onde eles desafiaram os mandamentos divinos ao se misturarem com a humanidade. Suas histórias se entrelaçam com as de outros seres celestiais que escolheram o desafio em vez da obediência, cada um contribuindo para a tapeçaria da queda. A presença desses anjos em várias tradições religiosas ressalta seu legado duradouro como símbolos de rebelião e advertência moral. Suas histórias, embora antigas, continuam a ressoar, desafiando-nos a examinar as consequências de nossas próprias escolhas e os caminhos que escolhemos seguir. A Batalha Celestial, um choque de forças titânicas, desenrolou-se em reinos além da percepção humana. Este conflito celestial não foi meramente um confronto físico, mas uma profunda luta de vontades e destinos. Os céus, outrora serenos e harmoniosos, irromperam em uma sinfonia de caos e desafio. Anjos, antes unidos em propósito, se encontraram em lados opostos de um cisma cósmico. O resultado desta batalha foi profundo, remodelando a hierarquia celestial e alterando o destino daqueles que escolheram a rebelião em vez da obediência. Esta narrativa, embora distante no tempo, continua a ressoar com o público moderno como uma poderosa metáfora para as consequências do orgulho e a importância de permanecer fiel às suas crenças. A narrativa dos anjos caídos reflete sobre obediência e guerra espiritual. Em um mundo onde o certo e o errado se confundem, esta história lembra a importância de alinhar ações com o propósito divino.
a queda dos anjos ressalta os perigos do orgulho e da tentação. A obediência a Deus enfatiza a necessidade de humildade e submissão. A rebelião dos anjos caídos destaca as consequências de se desviar desse caminho. A guerra espiritual é ilustrada na história dos anjos caídos. Esta narrativa serve como um aviso e uma inspiração, instando-nos a permanecer vigilantes. A queda dos anjos oferece lições duradouras, que transcendem o tempo e a cultura, ressoando com o público contemporâneo, que busca significado em um mundo frequentemente caótico. Esta narrativa nos desafia a considerar as consequências de nossas escolhas, enfatizando a importância da humildade e da fidelidade aos princípios divinos. Em uma sociedade movida pela ambição e pelo interesse próprio, a história dos anjos caídos serve como um lembrete do valor da integridade e da devoção espiritual. As implicações desta história se estendem além das fronteiras religiosas, oferecendo insights sobre a condição humana e a luta universal entre a luz e as trevas. Ela nos chama a refletir sobre nossas próprias vidas, encorajando-nos a avaliar os caminhos que escolhemos e os valores que defendemos. As lições de obediência, humildade e os perigos do orgulho permanecem tão relevantes hoje quanto eram nos tempos antigos. Ao concluirmos esta exploração dos anjos caídos, somos convidados a considerar o impacto de sua história em nossa própria jornada espiritual. Esta narrativa nos desafia a refletir sobre nossa fé, examinando como navegamos pelas complexidades da vida moderna enquanto permanecemos fiéis às nossas crenças. Ela nos encoraja a buscar uma conexão mais profunda com o divino, promovendo um espírito de humildade e obediência em tudo o que fazemos. Ao refletir sobre as lições dos anjos caídos, podemos obter insights sobre nossas próprias lutas e triunfos, encontrando força nos princípios atemporais da fé e da devoção. O legado dos anjos caídos perdura, ecoando pelos anais da tradição espiritual e da reflexão contemporânea. Sua história, um testemunho das complexidades da fé e das consequências da rebelião, continua a cativar e inspirar. Ao concluirmos esta exploração, somos lembrados do impacto duradouro de sua narrativa na paisagem espiritual e em nossas próprias jornadas pessoais. Esta história serve como um lembrete pungente da importância da humildade, obediência e perseverança diante da adversidade. Ela nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas, considerando como podemos permanecer fiéis aos nossos valores em meio às distrações e tentações do mundo moderno. Para encerrar, somos encorajados a levar adiante as lições dos anjos caídos, permitindo que sua história nos inspire e nos guie em nossa jornada espiritual.